E aí, pessoal, o super contrato de Michael e a pergunta que o torcedor está fazendo. Por que não um plano B? Por que não aceitar jogadores que estão sendo oferecidos e que também poderiam representar possibilidades boas para compor o lado que falta para o Grêmio? Vamos falar sobre isso, o que isso representa e como isso também atinge internamente a discussão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil aí, com o fim do carnaval, gente. Chegou a hora de pagar as contas. E se você tem o FGTS parado, você tem uma solução. Isso mesmo. A Mais Ágil resolve para você. Na descrição deste vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. E sem burocracia, em menos de 24 horas você tem esse dinheiro na conta. FGTS parado? Não. Resolva com a Mais Ágil. Fale com eles e tenha na conta essa solução. Gente, Michael é grande jogador? Eu já estou falando sobre ele já há alguns dias. Só que a conta que nós começamos a fazer ainda na manhã desta terça-feira, estou gravando esse vídeo na noite de terça-feira, acabou criando uma série de indagações. Esse jogador custaria, com o valor inicial de investimento, perto de 80 milhões em 3 anos. O que representa um salário de 2 milhões e 200, sem ir para o detalhe. Sem ir muito para o detalhe. Quando tu coloca esse número, tu muda o discurso. Porque ninguém aqui, eu conheço centenas e centenas de gremistas, nenhum diz, não, o Michael não serve. Não está em discussão isso. Agora, quando tu coloca o valor, e não é por uma defesa financeira do Grêmio que eu estou criando essa conversa aqui, é exatamente pelas soluções que o valor cria. É isso. Quando tu tem um grande jogador em cima de uma oportunidade, vou dar um exemplo. O Suárez é insubstituível. Nenhum jogador o Grêmio poderia trazer como o Suárez. Não tem nenhum. O Inter está trazendo o Ener Valencia, não é nem parecido, nada é parecido com o Suárez. Então não tem plano B no Suárez. Agora, o Michael, quando tu coloca a conta do lado dele, tu diz, opa, já muda. Porque o Suárez, tu pode fazer a conta que tu quiser. A figura do Suárez, ela é superior. A do Michael, não. A do Michael, não. O Michael é um ótimo jogador que surgiu no Goiás, que foi muito bem no Flamengo como 12º jogador, depois com o Renato foi titular. O Flamengo vendeu por uma quantia que não foi nada além do mundo, foi 8 milhões de euros. E agora ele não quer mais jogar no mundo árabe. É um cara que nunca foi para a Europa. Entendeu? Nunca jogou nos altos clubes daquele momento. Então aqui, quando tu joga o valor, tu diz, tá, cara, o que eu posso contratar com esse valor aqui no mercado mundial? Porque não é um contrato pequeno, nós estamos falando de 2 milhões e 200 custo mensal deste contrato, investimento versus, somando investimento com o salário mensal do jogador. E aí, tu começa a perguntar para os empresários, tu ofereceu esse jogador pro Grêmio? Ah, eu ofereci o fulano, eu ofereci o fulano, eu ofereci o fulano, eu ofereci o fulano. Nenhum nesse valor. Talvez até muitas vezes jogadores controversos mesmo. Mas jogadores que poderiam ser solução e que custariam, curiosamente, muito menos. Eu via as pessoas falando do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha é um caso diferente um pouco. Porque ele é um jogador que o Flamengo não abre mão de receber os 15 milhões de euros. Aí não é 8 milhões de dólares como o Grêmio está pagando. Muito mais, é o dobro mais um pouco. Então, não é isso. Não vamos discutir algumas coisas. Ah, mas ele viria por empréstimo. Não viria. Não viria. Não é essa a discussão. Agora, muitos jogadores, sobretudo no mercado sul-americano, têm boa qualidade, podem ser bem avaliados, estão em alta, podem gerar algumas especulações melhores até
com possibilidade de revenda por valores inferiores a esse. Aí vai se dizer, mas aí eu não tenho certeza se vai dar certo. Vou pegar um exemplo. Vamos pegar lá um extrema do Atlético Mineiro, o Ademir. Custa 1/3 disso aqui. 1/3. E aí? Ah, mas o Atlético não libera e eu não sei se vai dar certo. Beleza. Vamos pro Sebastian Villa. Ah, mas o Sebastian Villa é um jogador que extra-campo tem algumas dificuldades e tal. Custa 1/3 também. E assim nós vamos. Então, o que incomoda nessa relação é exatamente quando tu joga e diz o seguinte, é esse, é esse que eu quero, é só esse que eu tenho. E aí tu encosta do lado um contrato de 80 milhões de reais. Aí tu diz, cara, com 80 milhões, se tu só tem esse é porque tu não é criativo, se tu só tem esse é porque tu não tá vasculhando o mercado, se tu só tem esse é porque tu tá trabalhando mais uma vez com aquele empirismo irritante que o Grêmio trabalhou durante muito tempo. O CDD do Grêmio, o Centro de Dados do Grêmio, tem obrigação de entregar, neste momento, uns 10 jogadores por um contrato de 80 milhões em 3 anos. 10 jogadores. E vou mais longe, melhores que o Michael. 80 milhões de reais por 3 anos para o Michael, a estrutura profissional do Grêmio, que o Grêmio diz que tem, precisa entregar aqui. Historicamente, gente, nós vimos que futebol é criatividade. Não se pode parar e achar que as soluções são únicas num esporte que é tão vasto de soluções, tão vasto de criatividade. E esse processo que o Grêmio está colocando dentro dessa realidade dá conta de uma dificuldade imensa do Grêmio rediscutir, de o Grêmio redefinir, de o Grêmio abrir outras portas. Mais uma vez a gente está diante de algo pronto, definitivo e sublime. Ou é isso, ou não é. Não é mais assim. E não pode mais ser assim. Quando nós paramos praticamente a todo momento para discutir isso, nós precisamos refletir. Eu sei que eu estou tomando muitas vezes decisões e posicionamentos que não são politicamente corretos, todo mundo quer aplausinho, ai que bonzinho, ai que bonitinho. Não é bonitinho falar o que eu estou falando agora, é chato falar o que eu estou falando agora, mas é preciso falar. Como assim morrer num contrato de 80 milhões por uma solução que com 80 milhões tu traz tantas e tantas soluções? Tantas e tantas soluções de jogadores poderiam vir por 80 milhões. E não são poucas soluções. São muitas soluções. Ah, mas esse aí pode vender? Não vai vender. Vocês sabem que não. Não foi vendido pelo Flamengo para a Europa, por que vai ser agora? Caiam nessa. Então são várias situações que indicam isso. A pergunta que eu faço é, por que não um plano B? E eu repito, eu só faço essa pergunta pelo tamanho do contrato. Se não fosse isso, eu não faria. Lembrando, é sempre importante falar isso, tá? É sempre importante falar isso. Existem jogadores que não têm plano B. Soares é um exemplo. O Grêmio foi brilhante no Soares. Não tem plano B. Michael? Se não tiver plano B pro Michael no futebol mundial por 80 milhões de reais, pensem bem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.